voltamos com o cenário internacional. A gente já falou aqui com vocês de Oriente Médio, de questões de taxas entre Estados Unidos e China, todos os acontecimentos em diferentes países, mas agora a gente fala sobre Donald Trump e justiça. Nos Estados Unidos, a vitória de Donald Trump na Suprema Corte pode ter consequências para o resto do segundo mandato dele, que começou em janeiro. O tribunal decidiu limitar o poder de juízes de instâncias inferiores bloquearem políticas do governo federal. E a gente conversa sobre isso com a Priscila Yazbek, é ela quem vai nos explicar. Para a gente poder saber o que muda a partir de agora para o governo Trump, Yazbek. Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Essa decisão foi considerada uma decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos e, inclusive, uma vitória para Donald Trump. Então, o tribunal decidiu que juízes de primeira instância não têm autoridade para decidir sobre questões nacionais e nem conceder liminares que são válidas para todo o país. E essa decisão, ela foi tomada especificamente sobre um decreto que foi assinado por Donald Trump sobre o direito de cidadania por nascimento, mas pode abrir espaço e precedentes para outras ordens executivas de Donald Trump que esses tribunais de primeira instância tentam bloquear. Porém, tem um aspecto curioso dessa ordem que foi emitida pela Suprema Corte ontem, que é o fato de que exatamente essa decisão e esse decreto sobre a cidadania por nascimento pode acabar não trazendo os efeitos esperados por Donald Trump. Então, só para explicar, essa ordem executiva que foi assinada por Donald Trump no seu primeiro dia de mandato determina que agências federais se recusem a reconhecer a cidadania de crianças nascidas nos Estados Unidos que não tenham pelo menos um dos pais cidadão americano ou então um dos pais com o chamado Green Card, que é aquele que é praticamente a autorização legal para residir aqui nos Estados Unidos. E há sinais, inclusive diversos advogados, isso gerou uma discussão muito grande aqui nos Estados Unidos, há sinais de que essas instâncias, os tribunais podem tentar se mover para bloquear essa política. A decisão foi tomada por 6-3, então a Suprema Corte aqui dos Estados Unidos tem 6 juízes conservadores, maioria conservadora, tem 3 juízes que são considerados progressistas. Foi esse o resultado sobre essa decisão, e os 3 juízes que se opuseram a essa decisão, eles consideram que a ordem executiva de Donald Trump, ela acaba ferindo a 14ª emenda da Constituição americana, que estabeleceu em 1858 que os escravos libertados da Guerra Civil fossem reconhecidos como cidadãos e que estabeleceu essa cidadania por direito de solo, que é algo que acontece hoje em poucos países, são 30 países apenas que têm ainda essa cidadania por direito de solo. Então, depois dessa decisão, agora, tribunais já se reúnem também, algumas entidades privadas, como uma entidade que representa mães que têm filhos nessa situação, já estão se movendo para tentar barrar essa decisão da Suprema Corte. Então é por isso que ainda há uma discussão sobre exatamente o que vai acontecer, mas por que isso é considerado uma vitória para Donald Trump? Porque sem essas liminares dessas instâncias inferiores, outras decisões de Donald Trump podem ser validadas, então, pela Suprema Corte. E Donald Trump vinha reclamando justamente sobre essas liminares que são apresentadas por essas instâncias inferiores. É algo que não apenas Donald Trump, mas também outros presidentes, também democratas, republicanos, reclamavam anteriormente, e que Donald Trump dizia e diz que essas liminares atingiram os seus governos com muito mais força, e isso é verdade. De fato, essas liminares foram muito mais usadas durante o governo Trump, mas a partir desse momento, Elise, então, isso pode trazer novas vitórias para Donald Trump e pode facilitar a implementação da sua agenda nesse segundo mandato. Só para finalizar, Donald Trump, ele se elegeu e desde o início do mandato ele vinha falando que dessa vez ele está muito mais bem assessorado juridicamente para conseguir fazer a sua agenda passar, mesmo que isso aconteça por meio de decretos e sem passar, por exemplo, pela aprovação do Congresso. Volto com você. Muito obrigada, Priscila Yazbek, conversando com a gente ao vivo dos Estados Unidos.